Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre a série Chernobyl. Isto foi uma minissérie de 5 episódios e é deste ano, de 2019. É do canal de televisão americano HBO e foi uma série criada por Craig Mazin, um escritor e produtor norte-americano de 48 anos. Esta série fala do que aconteceu em Chernobyl antes, durante o acidente e depois do acidente. Só um bocadinho de algum contexto histórico, porque eu acho que acaba por ser importante para o porquê de ter acontecido isto em Chernobyl. Chernobyl fazia parte da União Soviética, que foi um regime que esteve vigente entre 1917 e 1991. Consistia num partido único, comunista, que governou a Rússia durante mais de 70 anos, primeiro com Lenin, depois com Stalin, depois com Nikita Khrushchev e, por último, com Mikhail Gorbachev. Este regime colocava-se em conflito com o que eles chamavam de Oeste capitalista. Portanto, nesta altura houve uma grande corrida ao armamento, incluindo ao armamento nuclear. Há quem diga que uma das razões para a União Soviética se ter dissolvido, pode-se dizer assim, em 1991, foi precisamente o acidente em Chernobyl, que aconteceu 5 anos antes. Portanto, estamos a falar de um regime autocrático e isto é um bocado importante, eu acho, para esta narrativa. No primeiro episódio, nós começamos por ver um homem que parece ter alguma idade. Ele está a gravar umas coisas para uma cassete, para um gravador de cassetes. Depois sai para ir deitar o lixo, está alguém a vigiá-lo. E ele arruma a cassete, deixa a cassete no esconderijo e depois volta para o apartamento. Eu agora não tenho a certeza se ele se suicida logo nessa altura, se é depois ou no dia seguinte, mas ele suicida-se. Esta personagem, nós vimos a saber depois, é Valery Legasov, um cientista, um químico soviético que trabalhou na comissão que tentou descortinar o que se teria passado na central de Chernobyl, que propiciou depois o acidente. E passamos logo para a parte do acidente em Chernobyl. Eu achei os 2 primeiros episódios muito impressionantes, porque é quando nós vemos o nível de ignorância que as pessoas tinham, tantas pessoas que trabalhavam na central, sobre o potencial, o poder daquela energia que eles tinham ali, que estavam ali a gerir, como a ignorância das pessoas que viviam junto à central. Há uma cena a dada altura no hospital, portanto, houve a explosão, vê-se uma faixa de luz. Aquilo até é um pouco... É fascinante, portanto, é tão bonito quanto assustador, no meu entender. Há uma médica que está no hospital de Chernobyl que vê aquilo e pergunta a um médico, que pareceu-me ser o médico-chefe, se eles tinham comprimidos de iodo, que eu penso que será uma forma de combater as radiações de quem é exposto à radiação. E ele pergunta-lhe iodo para quê? Ou seja, ela é bastante mais nova, portanto eu não sei se eles aqui também querem mostrar que ela já teria conhecimento de uma energia que é mais recente, que ele não tinha, que ele não teria, o médico mais velho. Mas logo aí percebemos que há aqui alguma negligência para lá também dessa ignorância, mas enfim, ignorância depois é negligência, as duas coisas eu acho andam sempre um pouco acompanhadas, pronto. Sobretudo nestes serviços que empregam muita gente ou que têm a seu cargo muitas pessoas. Na central há uma situação caricata em que o chefe, o supervisor, eu vou ver aqui nos meus apontamentos, portanto, Anatoly Dyatlov, que era um engenheiro ucraniano, que existiu, efetivamente, vice-chefe da central nuclear de Chernobyl e que foi o supervisor do teste que acabou por originar este acidente. E é uma situação caricata porque ele está em absoluta negação do que acabou de acontecer. O reator explodiu, vão-lhe lá dizer que o reator explodiu, ele diz, não, tu não viste bem. E manda lá outra pessoa, e depois a outra pessoa volta, vomita porque já foi exposto à radiação, já está doente, e ele continua sempre em negação, maltrata os funcionários, enfim. E digamos que é uma personagem, eu não sei, a maior parte dos nomes que eu vou dizer aqui são nomes de pessoas que existiram efetivamente. Este Anatoly Dyatlov existiu efetivamente, ele depois acabou por ser
por estar presente num julgamento sobre o que se teria passado na central. Na série, ele nega o que se passou do início ao fim. Nega responsabilidades. Ele começa por negar que aquilo que está a acontecer, mas sempre com uma postura muito, muito agressiva para com os funcionários. Depois vai-se reunir com os outros supervisores ou as outras altas patentes lá da central e diz que não é nada de especial, que é uma coisa sem importância nenhuma. Eles também não me parecem muito preocupados. A dada altura, eles já se encontram num bunker, já não é na central. Portanto, aquilo não é grave, mas pelo simples não, vamos aqui para este sítio mais seguro. Isto tudo à noite, de madrugada, portanto isto acontece depois da 1 da manhã, acho que ainda não tinha dito, é quando o acidente ocorre. Depois chamam outras altas patentes, outras pessoas do governo, que vão lá reunir-se com eles, continuam a desvalorizar o que se está a passar, pelo simples não vamos dizer nada à população para não alertar, nós fazemos o que é bom, nós é que decidimos o que é melhor para a população, e neste caso é não espalhar o pânico, é não dizer nada, pronto. E aqui começa essa teia de enganos, de mentiras, de desinformação, começa logo aqui, na própria central. Mas depois aquilo está a ter consequências tais que depois de uma reunião com Gorbachev decide-se, portanto isso já fora de Chernobyl, decide-se chamar então um comitê para avaliar o que está a acontecer. Portanto, quem está à frente desse comitê é Boris Sherbina, que era um político do governo soviético e que foi quem presidiu ou quem dirigiu esta comissão de investigação ao acidente, que teve ao seu lado Valery Legasov, o tal químico soviético. Junto com eles estava também uma equipa de dezenas de cientistas a ajudá-los também a tentar descobrir como conter o acidente, porque depois da explosão continuava aquela energia nuclear a consumir, a propagar-se, a ir para baixo, para a Terra, iria acabar por entrar nos lençóis de água, portanto, contaminar as águas também. Eles tinham que evitar que isso acontecesse, senão a tragédia seria muito, muito maior. Essa comunidade de cientistas que acompanha Valery Legasov está representada por uma única personagem, isso foi uma opção muito interessante, que é a Ulana Komiuk, que é uma mulher aqui, uma cientista, que será especialista em energia nuclear. E ela representa essa comunidade, foi uma opção bastante interessante para a série, não sei se foi por uma questão de contenção de custos, mas achei uma opção interessante que acho que funcionou muito bem. Entretanto, a população, aconteceu este acidente, a população acha aquilo bonito e então começam todos a sair de casa para ver aquele fogo e colocam-se numa ponte e depois, enquanto estão na ponte, estão a apanhar com as poeiras que vêm da central. Essa parte é muito impressionante, sobretudo porque nós já sabemos os perigos daquilo, não é? Neste momento, para já seria quase impensável vivermos mesmo perto de uma central nuclear. Eu não conseguiria estar sossegada. Não é? Também só de pensar que há umas na fronteira com a Espanha, isso já me deixa nervosa, quanto mais estar a viver ali ao lado, praticamente a 2 km de uma central. Quanto mais acontecer uma explosão e eu ficar descansada, quanto mais estar na rua a apanhar com aquelas poeiras radioativas em cima. Para além de que o problema não eram as poeiras radioativas, portanto o ar já estava todo contaminado, enfim. Então tudo isso é muito, muito impressionante. Essa ponte onde as pessoas foram colocar, levaram os seus filhos e tudo, para elas aquilo era um espetáculo. Eles não sabiam que aquilo era mortífero, não é? Que era perigoso. Essa ponte ficou conhecida como a Ponte da Morte. Pronto. Acompanhamos também uma das pessoas que habitava nesse bairro, um bombeiro. O bombeiro e a sua mulher, portanto, Vasily e Lyudmila Ignatenko, ela ainda é viva. Portanto, vá, aqui uma boa notícia. Pronto. Eles no final da série, portanto, no último episódio, no 5º episódio, no fim, eles fazem um apanhado, quantas pessoas é que morreram, quantas pessoas daquelas que são faladas no filme sobreviveram. Enfim, a maior parte são más notícias, mas eles fazem um apanhado no final da série, porque isto estamos a falar de factos históricos. Agora, é claro que eu acho que algumas situações estarão lá para efeitos de dramatização, suponho,
mas eu penso que aqueles eventos mais relevantes estarão de acordo com o que aconteceu efetivamente. Então, a dada altura, chamam os bombeiros para apagar o fogo, mas aquilo não é um fogo normal, não é? Então, basicamente, aqueles bombeiros ficam todos contaminados. Chamam as pessoas do turno de dia, porque as do turno da noite já estavam muitas delas mortas, outras doentes, incapazes de trabalhar. Chamam-os do turno de dia, portanto, mais não sei quantos vão ficar contaminados. É assim uma desgraça total. É muito impressionante nesta série os efeitos que a radiação tem no corpo humano. Eu fiquei muito impressionada. Eles mostram sobretudo o que acontece com o bombeiro. Portanto, eles acabam por ter que evacuar a cidade, os doentes, os bombeiros, são enviados para um hospital, eu penso que é em Moscovo, um hospital especial, vamos lá, onde as pessoas que trabalham com eles estão equipadas com umas luvas, umas coisas, umas proteções. A mulher do bombeiro vai ter com ela ao hospital, perguntam se ela está grávida, ela diz que não, é mentira, ela está. Dizem-lhe que, ok, podes ir ver o teu marido, ele hoje até está bem disposto, mas não lhe podes tocar. Ela vai e toca-lhe, abraça-o e está ali muito tempo com ele. Ele, quando ela aparece, está com bom aspecto, porque aparentemente é comum neste tipo de contaminação. Há um decréscimo, a pessoa fica doente, vomita, não sei o quê, depois há um ou 2 dias, não sei, em que a pessoa parece estar bem, e depois há um decair brutal e a pessoa começa a morrer mesmo. E é visível. É horrível. O corpo parece que se está a queimar de dentro para fora. É horrível, horrível. E basicamente aquele hospital é tão seguro, mas depois não é nada seguro porque não há mão de obra suficiente e ela tem aquela interação toda com o marido. É óbvio que isso vai ter consequências para a gravidez dela. Acho que não vale a pena eu dizer o que é que acontece. Não é nada de aparecer um bebê com deformações. Eu estava com medo que eles mostrassem isso também. Houve aqui partes que eu nem quis ver, pronto, mas não, eles não foram por aí, mas eles explicam um pouco à frente o que é que acontece e eu já estou a contar muita coisa, eu acho que é necessário para eu falar sobre esta série e há muitas destas coisas que são factos históricos, mas também não quero contar tudo, pronto. É chamado então este político, Boris Sherbina, ele vem com Valery Legazov. É preciso que se diga que este político é bastante diferente dos seus colegas, portanto isto dá a sensação de ser um regime que, para além de ser autocrático, portanto tu tens que obedecer e pronto, e ponto, estão um pouco preocupados com a verdade. Parece que o mais importante é passar uma imagem para fora, para o povo, de que está tudo sob controle, que eles são um regime perfeito, que estas coisas não acontecem, mas não só para o povo como para os outros países. Portanto, os Estados Unidos, que seria com quem existiria a maior fricção, mas os outros países também, que não fizessem parte da União Soviética. Portanto, mostrar um poderio militar e o controlo de toda a situação. Portanto, para eles isto seria visto, isto que aconteceu em Chernobyl, como uma fraqueza. Uma fraqueza muito, muito grande. Então, eles até podem estar a tentar descobrir a verdade, mas depois é aqui que começam a entrar as contradições, porque o Valery Legazov, ele foi contratado, chamado para descobrir o que aconteceu, o que é que propiciou o acidente. Mas depois, por outro lado, ele não pode dizer a verdade. Porque se ele diz a verdade, pode ser preso, pode ser fuzilado. Ou seja, então o que é suposto ele fazer, não é? É uma situação, parece impossível, certo? Pronto. Ele acaba por descobrir, e desconfia-se disso logo desde o início, que haveria um defeito. Houve ali qualquer coisa que se passou na sala de controlo, ou foi erro humano ou erro de equipamento. E é isso que ele está a tentar descobrir. Pronto. Eu aqui estou a ponderar se vos digo o que é que foi, mas acho que não vou dizer. Pronto. Mas ele descobre o que foi, com a ajuda da Lana Komiuk. Eu não sei se já disse, esta é a segunda vez que eu estou a gravar este vídeo, porque o primeiro ficou muito, muito confuso e muito longo. Por isso é que eu até estou a falar com alguma calma, porque eu depois começo-me a entusiasmar e, enfim, perco-me completamente. O Lana Komiuk é uma personagem que foi inventada, não é? Eu isso acho que já disse, portanto representa a comunidade de cientistas que estão a ajudar Legazov.
Na série, a Olenna Komiuk é uma cientista, efetivamente, é especialista em energia nuclear, apercebe-se de algo que ela tem receio que eles não estejam a ter em conta, de algo que pode acontecer caso eles não ajam imediatamente sobre o acidente, porque aquilo continua a destruir. Não é? Eles têm que fazer contenção, têm que fechar, têm que pôr cimento, têm que fazer uma série de coisas para aquilo não entrar depois no ecossistema, mais ainda, não é? Porque depois seria uma devastação de séculos e séculos, e que seria muito mais vasto e que iria muito mais longe. E então ela entra em contacto com Legasov, ele decide, integrá-la na equipa e incumbe-a de ir entrevistar os bombeiros que estão hospitalizados e as pessoas que estiveram na sala de controlo, os homens que estiveram na sala de controlo, que também estão hospitalizados, que estão a morrer. E ela entrevista também o Dyatlov, portanto o supervisor, quem estava à frente desse teste que originou o acidente. Portanto, eles já sabem quando é que aconteceu, portanto foi quando eles estavam a fazer o teste, portanto foi alguma coisa durante o teste, ou de erro humano, ou de erro de equipamento, vamos lá. O Dyatlov é muito pouco cooperante, ele parece que continua em negação e não quer descobrir a verdade, não está com esse interesse, vamos lá. Os outros funcionários, coitados, esses estão mesmo, porque ele não esteve tão exposto, porque os outros foram até ao reator, portanto tiveram, porque ele lhes disse para irem, não é? E então estiveram muito mais expostos à radiação. Ele vive bastante tempo, mesmo assim. É. Morre até mais tarde do que o Boris Sherbina. Porque tanto o Boris Sherbina como o Legasov, eles têm que se deslocar a Chernobyl. Eles já sabem que ao fazerem isso estão a assinar uma sentença de morte. Não sabem durante quanto tempo, e depois os organismos funcionam de formas diferentes. Havia alguns centros ou epicentros a que eles não iam, porque senão morriam dali a dias ou horas, mas estiveram muito dispostos, estiveram lá a trabalhar. Diga-se de passagem que Chernobyl, que é uma cidade na Ucrânia, eu não sei se já disse, ainda tem radiação, tem níveis de radiação elevados. A cidade acabou por ter que ser evacuada, 300 mil pessoas foram evacuadas da cidade. A cidade ainda tem lá os prédios, ainda tem os edifícios, o hospital com as roupas dos bombeiros, que foi a primeira coisa que eles fizeram no hospital, foi tirarem-lhes as roupas e pô-las na cave. Essas roupas ainda lá estão com níveis de radiação altíssimos, hoje ainda, portanto. Tudo isso é impressionante, não é? A força desta energia nuclear é avassaladora e eu às vezes penso que preferia que não existisse. Eu sei que a energia nuclear é um tipo de energia limpa, não é? Portanto, apesar do perigo, do risco, é uma energia mais fiável, em termos até de tempo e de... Porque outras energias, como por exemplo o petróleo, a gasolina do petróleo, não é? É finita, não é? A energia nuclear não. Mas honestamente, o risco que é para nós e para todo o planeta, não é? Para todos os organismos vivos, às vezes penso que preferia que não existisse, honestamente. Mas eu também não sei bem do que é que eu estou a falar, porque eu sei que a energia nuclear tem usos muito, muito positivos, penso eu até na medicina e tudo, ok? Posso estar a falar de cor, mas eu tenho essa ideia. Enfim, tudo tem um lado positivo e um lado negativo, não é? Há umas em que esses lados são mais extremos e são mais contrários do que outros. E então, Legasov, Sherbina vão para a central trabalhar, entretanto, mineiros vão para lá trabalhar para escavarem por baixo do reator e impedir que essa energia chegue a um lençol de água, portanto eles têm que encher aquilo com cimento, já não me lembro muito bem, mas acho que era isso. Estão lá também militares a ajudar, portanto eles chamam várias forças para os ajudar a lidar com aquilo. Legasov é isso, ele diz a dada altura no final da série que teve a sorte de lhe calhar aquele político que queria mesmo resolver, não estava tão preocupado em mandar e em exercer poder, que é o que parece ser um pouco a preocupação da maior parte dos outros políticos que aparecem nesta série. Ele quer mesmo resolver, ele quer ajudar, ele quer descobrir a verdade, ele
evitar que mais pessoas morram, portanto ele sente esse sentido ele tem esse sentido, aliás, de responsabilidade muito forte. E então a série trata disso, trata do que foi feito para conter o acidente, trata do que foi feito para encobrir o acidente, das consequências para as pessoas que viviam em Chernobyl e para as pessoas que foram contaminadas. Há muitas situações que acabam por ser frustrantes para nós, pelo menos para mim foram, de assistir, que é quando o Legasov já sabe o que é que aconteceu e quer passar essa informação e não sabe como e não sabe quais vão ser as consequências, se vai ser morto ou não. Ele já sabe o que é preciso fazer, já sabe qual é o defeito, já sabe qual é o problema. E há esse perigo para ele de dizer a verdade. Portanto, ele está preso está dividido entre não conseguir dizer uma mentir, porque eles depois têm que fazer um relatório num julgamento onde está o Dyatlov a ser julgado juntamente com outros 2 responsáveis da central nuclear, que nem sequer lá estavam a trabalhar nessa madrugada, e ele tem que dar o seu depoimento, e ele diz o que é que aconteceu, ele explica o que é que aconteceu, e é ameaçado. E depois há um relatório final que ele tem de fazer e ele suicida-se antes desse relatório. Gravou umas cassetes a explicar o que se passou. Esta parte eu não sei muito bem, mas essas cassetes conseguiram chegar aos destinatários certos, portanto, penso eu, cientistas, outras pessoas responsáveis pelas centrais nucleares, não sei se governo, pessoas de governo, não sei muito bem, essa parte não fica esclarecida, mas a mensagem dele acaba por passar e acaba por ter consequências positivas. Agora, ele ter tido que se suicidar, essa parte é a mais triste. Eu não tenho a certeza, a mim parece-me que ele não conseguia, por um lado, contar uma mentira, dizer que estava tudo bem, que foi um errozito humano, por um lado, mas também, por outro lado, tinha receio de, ao contar a verdade, das consequências de contar a verdade. Portanto, e eu penso que esse conflito interior terá originado aquele fim. Ele já estava doente na altura, portanto já estava a sentir os efeitos de ter sido exposto à radiação em Chernobyl. Mas enfim, isto agora sou eu também aqui a aventar uma série de coisas que não interessam. O facto é que ele se suicidou, as cassetes chegaram às pessoas que deviam chegar e eles fizeram as alterações que tinham que fazer. Há uma frase que o Legasov usa que eu não sei bem, é numa conversa com Sherbina, e eu agora não tenho a certeza se ele está a usar a frase a referir-se às pessoas que trabalhavam na central nuclear, se está a falar aos políticos em geral, ao povo em geral, eu não sei muito bem, em que ele se refere a uma congregação de idiotas obedientes. Eu penso que ele se estava a referir a uma obediência cega, portanto a uma obediência que não questiona ou a uma obediência que tem medo de represálias. Como estamos a falar de um regime autocrático, quem desafiasse o poder podia ser preso, condenado à morte, o que seja. Portanto, vivia-se nesse clima de medo. E o que se passou naquela sala de controlo foi uma tentativa, sim, de desafiar o poder, portanto, o supervisor, mas cedendo ao medo das represálias, obedecendo e sem querer criar o acidente que aconteceu. E eu não sei, o facto desta série sair agora, nesta altura, em 2019, em que não é assim um aniversário, acho que não é assim nenhum aniversário desse acidente, não é? Porque aquilo foi em 1986. Eu penso que terá a ver com uma espécie de subida, eu penso que terá a ver com uma espécie de subida da ignorância das pessoas, ou seja, de não questionar, de aceitar algumas verdades assim à face, sem questionar. É claro que neste caso é diferente, era um regime, as pessoas tinham medo de morrer, até podiam saber que a pessoa com quem estavam a falar estava errada, mas se era alguém com poder para as prejudicar,
então optavam por obedecer, portanto poderá não ter necessariamente a ver com isso. Mas eu acho que, da mesma forma que aparecem estes regimes ou estes partidos fundamentalistas agora, ou grupos fundamentalistas, esta ideia de seguir cegamente, sem questionar, eu não sei se era uma alusão a isso também. Ou a alusão ao perigo de um regime que não deixa as pessoas questionarem, que não deixa as pessoas terem conhecimento, saber. Eles tinham, é muito estranho, porque eles tinham uma comunidade científica, parece-me, bastante avançada em termos de conhecimentos, mas que não tinham poder nenhum. Portanto, o conhecimento, não era o conhecimento que tinha poder, quem estava à frente não eram as pessoas com conhecimento. E, sobretudo, quem estava à frente, neste caso da central nuclear, não era um cientista nuclear. Não era um engenheiro, que não tinha conhecimentos nessa área. Enfim, não sei, eu acho que isto ficou um bocadinho confuso, este discurso, desculpem lá. Mas eu gostei dessa frase. E é isso, e acho que resume o grande problema e o grande perigo de um regime destes, que não nos deixa ter voz, que só quer mão de obra que produz e que cala e faz. Em termos de números, só uma curiosidade, porque eles disseram isto na série e eu fiquei assim um bocado baralhada, mas há um número oficial de mortes por causa do acidente, que são 31 pessoas, e depois há um número oficioso que é entre 4.000 e 93.000 pessoas. Portanto, aqui dá para ver o tipo de regime que era, o nível de encobrimento, o nível de mentiras, não é? Para não parecerem uma nação fragilizada ou fraca. Essa era a preocupação maior. Esta série tem um nível de produção muito elevado, tem uma fotografia muito bonita, eu achei. As interpretações também são extraordinárias. Eu penso que a maioria dos atores são ingleses, apesar de se tratar de uma série americana. Eu gostei muito, eu realmente acho que neste momento as séries televisivas têm muito boa qualidade. Estão acima até de muitos filmes. Eu aconselho-vos a que vejam este filme, depois lá está, esta série, até porque tem esse lado também didático, pedagógico, vamos lá. Eu acho que há uma tentativa também de nos ensinar a nós em que é que consiste uma central nuclear, como é que funciona. Há muitas alturas em que o Legasov tem que explicar a pessoas que já deviam saber como é que funciona uma central, como é que funciona a energia nuclear. E eu acho que isso também se destina a nós, a público, a perceber. Não sei bem qual é o objetivo, mas às vezes sentia isso também, que era uma forma de nos educar a nós também. É uma série um bocado triste, é bastante violenta, portanto eu não aconselho isto, eu nem sei, eu diria menores de 16, honestamente. É muito difícil avaliar isso, honestamente, porque eu sou muito impressionável. E tenho 38, portanto é difícil avaliar. Então, depois dos 2 primeiros episódios, fiquei ali assim uns dias a bater mal com aquelas imagens na cabeça. Não, fiquei mesmo triste com aquilo. Mas pronto, depois passou. E eles depois focam muito na parte mais científica, mais explicativa, vamos lá. Mas também de desenvolvimento das personagens. Nós estamos com aquelas personagens todas até ao fim. Portanto, o Boris Sherbina, o Valery Legasov, a Olana Kumienko é diferente, não é? Porque ela representa uma comunidade científica, é diferente. Mas estes dois que ajudaram na resolução de um problema tão grave, são muito focados, são aqueles em que a série se foca mais. Também fala muito do KGB, vamos lá, que seria a polícia política, que eu acho que ainda é na Rússia, ou não? Se calhar estou enganada. Mas tipo serviços secretos, não é? Mas que também agia como polícia política, tipo PID, uma coisa assim. Violenta.
E é isso. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de ver o filme, a série. Se já tiverem visto, deixem os vossos comentários lá em baixo, eu gosto sempre de os ler. Se tiverem sugestões de outras séries ou filmes, deixem lá em baixo. Livros também podem deixar, obviamente, mas eu tenho tido mais tempo para coisas mais rápidas. É assim, tem sido assim. Já recebi as minhas grantas, portanto... Afinal, as grantas eu vou receber durante 2 anos, porque isto é semestral, a revista é semestral, eu pensava que era trimestral, o que é ótimo, ainda melhor. Mas eu vou receber 4 números, portanto o primeiro foi este aqui, que é o Futuro, e é o número 3, e depois mandei vir uma adicional, que é o número 2, que é o Deuses, que é a última granta com direção de Carlos Vaz Marques, tem aqui um editorial de despedida, escrito por ele. Eu já assinalei aqui um conto que um dos meus subscritores, o Epicuro, me sugeriu, que é A Estrada de Damasco, e quero ler a seguir. Até agora li só o editorial. Pronto, e então estou muito contente com estas aquisições e ansiosa por começar a ler. E é isso. Se tiverem sugestões de séries ou filmes, deixem lá em baixo, ou livros também, claro, também podem deixar, obviamente. Sugestões até de temas que queiram que eu aborde, também gosto de fazer esse tipo de vídeos. E até a próxima. Tchau, tchau!